Agora sim, bom dia a todas, bom dia a todos. Ai, ai. Pois é, então, quem chegou agora, nesses últimos minutos, estávamos aqui enfrentando dificuldades de mídias, mas deu tudo certo. Como estão vocês? Tudo bem? Graças Bom, a Deus. que bom, Aurélio, bom te ver aqui com a gente. Bom, então vamos lá, pessoal. Já estamos em 9 minutos e... 9 minutos, não. 9:09 precisamente. É, Na semana passada, a meditação foi gravada, não é? Porque eu tive um compromisso com minha família. E o tema que foi abordado para contemplação foi o da realidade vivencial. Trouxe um poema de Fernando Pessoa para apresentar, né, essa ideia de o que é a realidade imediata da tua própria experiência, através da tua percepção, através dos teus sentidos. E contrapondo a esse mundo das ideias, né? Por que eu trouxe esse tema? É justamente porque nós vivemos numa era muito afortunada de viabilização de informações, a gente tem muita coisa disponível, livros, filmes, músicas, pessoas. Olha o que é essas plataformas, né, de Instagram, Facebook, WhatsApp, conectando pessoas do mundo inteiro, tornando isso possível. Isso é muito lindo. Mas nós estamos, eu vejo assim, que nós somos uma geração em adaptação. Não estou falando de idade, estou falando de época. Estamos em adaptação para encontrar um ponto de equilíbrio diante de toda essa abundância de informações. Porque a gente veio de pouquíssimo tempo atrás de uma realidade mais simples, mais quieta, muito focada em trabalho, né? E não tinha tanta turbulência. Não é à toa que a gente tem uma manifestação enorme de pessoas com crises de ansiedade, com transtornos de ansiedade e agitação, pressa, né? E isso descamba para outros lados também, para a irritação, para o nervosismo, para a exaustão, para a fadiga. Isso tudo está acontecendo em volta de nós, né? E eu acredito, eu aqui humildemente acredito, tem outras pessoas que pensam da mesma forma também, que um dos motivos é esse, vou chamar de excesso, esse excesso de informação, de coisas para dar conta, né? E nesse contexto, é, a meditação se torna uma aliada importante, porque não quer dizer que nós vamos agora levantar uma bandeira abaixo a informação, não é sobre isso, mas é sobre como nós organizamos e direcionamos o nosso foco diante dessa oferta. É isso, só isso. Então o mundo ele vai continuar se autorregulando, né? Mas o importante é o nosso centro, o nosso eixo, a nossa forma de olhar e receber tudo isso. Então, falamos na semana passada sobre as palavras, né, o poder das palavras, de direcionar a nossa vivência, inclusive em relação à meditação. Nós chamamos algo de meditação e às vezes essa palavra aprisiona a nossa própria experiência do que aquilo pode ser. Muitas pessoas chegam e chegaram já ao medita achando que meditar era silenciar completamente os pensamentos e por isso achavam que nunca iam ser capazes de meditar. Essa é uma forma de olhar para isso, mas a meditação ela é uma experiência muito mais ampla, muito mais individual do que o simples silenciar dos pensamentos e calar essa mente tagarela. Ela passa por isso também em algum momento, né? Mas não é necessariamente apenas isso. Então, quando nós entramos em contato com alguma informação, se a gente está
Eu estou tentando aqui pensar em dois exemplos extremos. Um exemplo é um livro, por exemplo, e o outro exemplo é o Instagram, que hoje está muito em alta, né? O Instagram, ele tem que qualidade de informação? É uma qualidade de informação rápida e numerosa. Então, são muitas coisas e muito rapidamente. Um livro, um livro como esse aqui, um livro, ele é quantas páginas? 257 páginas de um conteúdo, em que você para, você concentra, você bebe disso mais lentamente. Então, por que que os livros não desencadearam a ansiedade? Porque eles têm uma velocidade menor. Essas mídias digitais, elas têm uma velocidade maior, que não é, e eu vou colocar assim, bem, como se diz? Deterministicamente, assim, mas vocês podem discordar de mim. Eu acredito que não seja um ritmo natural humano, porque ele está mais acelerado do que a nossa própria capacidade de digerir informações. Então, vejo isso como um fenômeno de provocar nervosismo, aceleração, ansiedade. Mas não quer dizer que a gente precise se afastar, isso quer dizer que a gente precisa lidar com isso de uma maneira mais madura, de uma maneira ponderada, né, temperada, com calma, com... Bom, e aí é muito diferente, né, a mente que está na velocidade das mídias digitais para a mente que está na velocidade do livro, para a mente que está na velocidade da meditação. São três níveis de velocidade. A nossa vida, em geral, nosso contexto aqui, nosso, nossa paisagem, nosso cenário aqui de atuação, ele tem a velocidade que a gente atribui a ele, a depender das nossas atividades, a depender das nossas demandas, a depender das pessoas com as quais a gente convive, então depende de muitas variáveis, né? Mas uma coisa é certa, ela tem que se adequar, esse nosso cenário, essa nossa paisagem, tem que se adequar ao nosso ritmo. Então, se o nosso ritmo demanda de mais atividade e vigor, é assim que tem que ser. Mas se o nosso ritmo demanda de mais calma, demanda de mais respiros, de mais pausas, é assim que tem que ser também. Então, por que que eu estou falando essas coisas, né? Porque eu valorizo muito a experiência pessoal, o teu ponto de equilíbrio, o teu ritmo, a tua naturalidade. Porque é diferente o tempo de crescimento de um guarapuvu, o tempo de crescimento de uma cenoura, o tempo de crescimento do tal do limoeiro. O limoeiro já é um personagem aqui do Medita, porque ele vive aqui na minha janela, então tá ali. O tempo de crescimento de um bambu, por exemplo, todos são diferentes. Claro, são espécies diferentes. Nós somos seres humanos de uma mesma espécie, mas nós temos uma diversidade enorme de formas de viver a realidade. E isso deve ser levado em conta. E acho um pouco agressivo a maneira como o mundo se tornou veloz, exigindo isso de nós também. Então, a meditação, ela é quase como que um movimento de ativismo, sabe? Para calma, vamos desacelerar. Eu não quero estar nesse ritmo. Não, eu não quero é, acordar às 5 da manhã e postar o meu café da manhã e sair correndo e pegar um trânsito, sabe? Então tem muitos movimentos, sabe, para isso hoje, com essa palavra em inglês slow. Slow significa devagar. Então, às vezes, se vocês forem ler assim sobre isso fora do Brasil, né, porque se importou essas palavras para o Brasil e não se traduziu, mas lá fora que surgiu esse movimento e veio para cá, eles chamam assim, por exemplo, movimento slow food, a comida lenta. Então, que comida lenta é essa? É a comida no tempo natural, coitada, tá chamando ela de lenta, vagarosa, mas não, é a comida do tempo natural, é aquela que você pega o tempero da sua horta, que você descasca, não veio congelado, preparado. Você descasca, você corta, você cozinha, você prepara. Porque aí é o contrário da fast food, né? Que é a comida rápida, que é esse que você compra o hamburguinho ali dentro do carro e sai comendo no trânsito.
Então, hoje em dia já tem muitos movimentos assim, né, que eles chamam de slow food, slow life, a vida lenta. Não, eu não vou pegar carro, eu vou caminhar mais, ou eu vou andar mais de bicicleta. Ah, mas são 8 km, então eu vou pedalar 8 km. Vou demorar mais tempo, mas eu vou trazer um pouco mais de saúde para minha vida. Enfim, é, estou só ilustrando, né, que não é só a meditação que traz essas ideias, resgata essas ideias que eram naturais para nós há pouco tempo atrás, para os nossos pais, talvez. Eu que venho de famílias de comunidade rural, né, isso é muito comum, muito habitual até hoje, respeitar os ritmos de determinadas coisas, né? Mas já não é para os meus sobrinhos, por exemplo, ou para a minha própria geração, né, que está mais acelerada. Só que aí a gente vê aparecerem, independente da idade, esses distúrbios da saúde mental pela aceleração. E isso é muito preocupante, então não é uma conversa boba, não é uma conversa simples, ideológica apenas, é uma questão de saúde. Ah, e a meditação, ela entra como uma prevenção e como um remédio também para essas questões. Não é só a meditação, é a oração, é o sentar na natureza, é o olhar para a janela e saudar o dia e respirar o ar, é entrar em contato com a vida. E por que a natureza vegetal, né, o mundo vegetal, vem tanto em nosso auxílio? Porque eles não saem do ritmo natural. Não tem como acelerar a coisa, né? Claro, você pode bombá-la de fertilizante, mas isso incorre em uma perda. Por exemplo, hoje se tem estudos falando sobre como os nossos alimentos eles vêm perdendo em quantidade nutricional por conta de acelerar o processo não dá-se o tempo da terra, né? Da terra se refazer e se planta. Estou falando de um sistema de monocultura, né? Não estou falando ali do paraíso que o Aurélio vive, que ele planta as coisinhas e deixa as coisas vir no tempo certo, né, Aurélio? Então, estou falando de uma terra que é explorada, que é agredida, né? E aí coloca lá o tal do NPK e vai, e tum, 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 e fertilizante a dar, enfim. São crises que a gente vive, crises em relação ao tempo. Eu acho que o tempo é o grande mistério da vida, né? A gente aprender a lidar com o tempo, não é nem a lidar, porque não é lidar de controlar, mas é a se entregar a esse tempo natural das coisas. Acho que a gente, no mínimo, fica mais consciente dos processos e não cai tanto nesses aceleros, nesses atropelos, do caminho. Bom, dito isso, só para a gente começa, vou me justificar aqui. Por que que eu começo sempre com um discursinho, né? Porque a nossa comunidade, a nossa vivência, ela é muito mental. Então a gente está o tempo todo pensando, e tá falando com alguém no telefone enquanto faz outras coisas e tá arrumando a casa. Tudo bem, a gente está pensando o tempo todo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, minha lista de tarefas, as minhas metas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas para entrar num outro ritmo, a gente acalma primeiro o mental. Então a gente oferece um alimento para a mente, para ela contemplar, para ela olhar, que é essa conversa, que é essa temática que eu coloco para a gente ir pensando, e já vai respirando, e já vai colocando um foco na mente, não é? E em seguida disso a gente começa a aprofundar a nossa atenção. Respirando profundo, alinhando a coluna, deixando bem confortável. Não precisa ser nada fora do comum para você. Veja como estão os teus ombros, se precisar rodar eles um pouquinho para trás, fazer uma massagem no pescoço, esticar um pouco para um lado, para o outro. Solta a tensão do ventre,
Às vezes a gente tem aquela mania de, é um hábito, né, de contrair assim o abdômen, relaxa os músculos, relaxa as costas, os braços. Pode deixar suas mãos apoiadas nas coxas ou no colo, como for melhor para você, com as palmas voltadas para baixo ou para cima. Teu ponto de conforto, de estabilidade é você que dá. Com o abdômen soltinho, sente o ar entrando lá na pelve, lá no baixo ventre, esticando os intestinos, a bexiga, soltando a lombar. Na inspiração, abre espaço. E na exalação, solta. Veja se você consegue sentir prazer em simplesmente sentir o ar massageando os teus órgãos internos, massageando a tua coluna, expandindo o peito, envolvendo o coração. E a cada exalação vai soltando mais. Teu próprio corpo informa onde você precisa respirar, abrir espaço para liberar na exalação alguma coisa que está aí, seja uma tensão física ou um resíduo de emoção, de pensamento. O nosso corpo é um tecido de memórias das nossas vidas. Quando respiramos, nós arejamos a nossa consciência, a nossa memória, o nosso armazém de vivências e ideias. Não é preciso nenhum pensamento, apenas a sensação de estar sendo acariciada, de estar sendo acariciado pelo sopro, pelo vento, de ser envolvido em um abraço etérico. Essa é uma forma de entrar em comunhão com essa força da natureza que é o vento. O ar que sustenta a nossa vida, a nossa voz. Veja como você se sente comungando com essa força da natureza, com os ares, com a força da leveza.
na tua pele e dentro de você, nos seus pulmões, nas narinas, na garganta. A respiração em nós é como uma âncora, no sentido mais leve da palavra. É aquilo que ancora a tua atenção, que te recorda das sensações do corpo físico, que te chama para este instante. Quando esquecemos de respirar, nós esquecemos de nós mesmos. E se a respiração estiver acelerada, é uma informação que teu próprio ser te demonstra. Olha como está o nosso ritmo. Por que será? O nosso corpo físico é um armazém de memórias. Quando fechamos os olhos, respiramos com consciência, é como se a gente se dedicasse a organizar as prateleiras, a tirar a poeira, a verificar o que já passou do tempo e pode ser retirado daí, desse espaço, dar outro destino para isso que está aí há muito tempo, juntando poeira. Então, quando nós fechamos os olhos e aprofundamos a atenção, nós nos deparamos com algumas dessas estantes. Algumas são agradáveis e outras nem tanto. Então é importante ter uma âncora,
um foco, uma intenção muito clara. Eu quero limpar minhas prateleiras. Eu quero organizar o meu interior. A força do vento me auxilia. Renova os ares, envolve o meu coração, afrouxando, libertando. Percebe como o ar dos teus pulmões envolve o coração. E essas forças somadas essas forças somadas trazem a força e a leveza que precisamos para organizar, para arejar. É o nosso sangue que leva oxigênio para todo o nosso corpo. O coração e os pulmões trabalham juntos. O sopro da vida alcança o lugar onde está o nosso coração. Nosso coração é a sede da nossa sinceridade, de olhar para nós mesmos corajosamente e receber, acolher o ser que somos em sua totalidade. Nenhuma ovelha do nosso rebanho de pensamentos fica fora. O ar, os ventos, é o que nos permite arejar o nosso ser. O nosso espírito tem sede no nosso coração.
Essas prateleiras são as vivências que tivemos, muitas das quais não nos recordamos, mas seus registros estão aí. Quando respiramos com nosso espírito, estamos em busca das suas forças, de todas as forças que reunimos. Não estamos apenas em busca de curar feridas, mas de resgatar as nossas forças. Respira com teu coração, olhando com toda a sinceridade do teu ser para a criatura que você é, integral. E comunga, assim como comungamos com o ar que entra em nossos pulmões. Deixe que esse espírito tome conta do teu sangue. Perceba como você se sente quando escancara as portas para receber o teu ser por inteiro. Como você se sente?
Toma uma inspiração profunda. Exala, espalhando a tua consciência por toda a tua pele. Sente a roupa, sente o calor das palmas das mãos, calor do centro do peito, vem dos pés. Percebe como está a tua mente, o teu sentimento. E fazendo mais uma inspiração profunda, enchendo o ventre, peito. Exala, esticando os dedos das mãos, os braços. Ah, espreguiçando. Ah, faz os movimentos que o teu corpo te pedir para fazer. Ah, e aqueles que sentirem podem colocar as mãos diante do coração, num gesto de reverência, num gesto de gratidão. Mas saiba que o gesto não é necessário. O que importa é o sentir do teu coração, a intenção do teu ser profundo. Unimos os nossos corações e juntos agradecemos a maravilha da vida, a força dos ventos, das águas, a firmeza da terra, a beleza das árvores, das plantas. Agradecemos a maravilhosa obra que é o nosso próprio corpo físico. Perfeito, sagrado. E agradecemos ao fogo do Espírito que habita este corpo. Agradecemos a consciência suprema que somos e estamos em busca de realizar. Com muita humildade, com muita determinação no caminho. Rogamos as bênçãos de nossos mestres pessoais, nossos mentores, protetores, guias. Pedimos a vocês uma bênção para nossos caminhos,
força para as nossas pernas e braços, delicadeza nas nossas mãos, compaixão em nosso olhar e muita clareza nas nossas mentes. Que sejamos instrumentos da paz. Agradeço a presença de todos vocês nesta manhã de sábado.